Amém. Glória a Deus. Amém. Mais uma semana se passou e estamos aqui para a glória de Deus. Mais uma semana Deus nos dá força para nos mantermos de pé. Então que Deus abençoe sua vida. Que a graça e a paz do Senhor possa estar na sua casa nesse momento. E que cada um de vocês possam, nesse momento, reservar, eu até costumo dizer, consagrar esse tempo ao Senhor, que seja de adoração, de louvor, e buscando ter essa atenção, à palavra de Deus. Como vocês bem sabem, nós estamos num período de quarentena, um período de lockdown, onde as igrejas nesse momento foram orientadas a não estar abrindo suas portas, para diminuir o máximo possível dessa pandemia, dessa doença terrível que tem assolado o nosso país. Eu quero te convidar essa noite. Eu vou falar de um assunto muito importante, muito pertinente, seja para você que professa a fé cristã, seja para você que não professa uma fé cristã. Será muito importante esse tema. Eu quero falar sobre o extremismo religioso, e isso é importante que, seja você cristão, seja você não cristão, possa ouvir essa mensagem e que você possa entender e refletir sobre ela. Eu gostaria de convidar vocês a convidar nesse momento seus familiares, sua família. Logo aqui embaixo vocês podem estar mandando esse convite e em 3 minutinhos, 2, 3 minutinhos nós possamos começar, tá bom? Para a glória de Deus. Ok, eu vou aqui fazer o convite aqui a algumas pessoas. Glória a Deus. Gostaria de convidar vocês a fazer o mesmo. Estou aqui convidando alguns amigos, parentes, membros da igreja a estar junto conosco nesse momento de louvor, de adoração e, de certa forma, refletirmos sobre essa mensagem. Se você puder, compartilha. Logo aí abaixo, para quem está no Instagram, vai nessa seta e convida alguém da tua família, um amigo. Eu não quero te prometer nada que eu não possa cumprir, mas é um tema muito importante para o atual momento que nós vivemos aqui no Brasil, O extremismo, ele é nocivo, seja em qualquer nação, seja no Brasil, seja fora do país. A gente vê essas ações mais extremistas fora, mas aqui dentro também há. Pronto, convidei aqui os amigos. Glória a Deus. Aqui eu já tenho meu amigo Galileu. Glória a Deus pela sua vida, sabe? A minha demonstração de amor não é só com palavras, você sabe que com ações também. E você é uma pessoa muito amada, não só por mim, mas pela igreja que eu pastoreio, pela minha família. E em breve você vai estar junto conosco aqui, trazendo uma palavra da parte de Deus para nos abençoar. Amém? Então eu tenho aqui Aldemir, glória a Deus. Algumas pessoas já entraram. Bia também, seja bem-vinda. João, Maiara, Nívia, glória a Deus pela sua vida. Nívia, Dominique, Silvânia, Israel. Hoje eu, Israel, Islão, seu irmão, e o Rafael, meu cunhado, tivemos ali fazendo uma trilha. Amém. Irmãos e amigos, o culto que hoje está sendo celebrado, está sendo na minha casa, como vocês podem ver, mas que o centro dessa conversa que nós vamos ter é Jesus. Vamos falar sobre esse assunto que eu já relatei, mas seja no templo, seja aqui na nossa casa, seja debaixo de uma árvore, seja onde for, nós começamos uma reunião onde vamos tratar das coisas do reino de Deus, convidando aquele que é o mais importante, com todo o amor que eu tenho por vocês, com todo o apreço, mas Jesus, ele é a razão de estarmos aqui. Foi por mim e por você que ele morreu na cruz. Então toda honra e toda glória seja dado a ele.
e que a gente possa fazer uma breve oração. Amém? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, queremos essa noite te agradecer pelo dom da vida, Pai, por toda a provisão que o Senhor tem derramado sobre nós. Pai, a gente tem visto o teu amor sobre a nossa nação, o teu cuidado, assim também como outras nações. Então vem esta noite, Pai, adentrar os lares de cada um que vai ouvir essa mensagem, Deus, e assim o Senhor faça o mover que o Senhor quiser, porque o Senhor é rei, o Senhor pode. Então que essa noite nossa vida, nossa casa, nossa família seja invadida pelo teu amor, para a glória do Pai. E nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu baixar aqui o volume. Amém. Glória a Deus. Amigos, para quem está me acompanhando pelo Facebook, vai ter lá algumas referências bíblicas que posteriormente eu posso estar mandando para vocês, caso vocês queiram. Vocês vão lá, solicita ao pastor e eu posso mandar todo esse esboço desse sermão de hoje. Amém? Para aqueles a qual a mensagem vai chegar e não me conhece, né? Na realidade eu sou um servo. Eu gosto de me apresentar como servo porque de fato eu fui chamado para servir a uma igreja, para amar uma igreja, para cuidar de uma igreja, mas para cuidar de qualquer um que eu encontre na rua, seja num cárcere, seja numa escola, numa empresa, cuidar de pessoas. E para cuidar tem que amar pessoas. Tem que amar. Antes de cuidar você precisa amar as pessoas. E eu e minha esposa, como pastores há 12 anos da Igreja Cristo Vive de Crato, nós somos chamados para amar essas pessoas, cuidar dessas pessoas e falar do amor de Cristo para essas pessoas e fazerem discípulos de Jesus aonde estivermos. Amém? Glória a Deus. Bom, o tema que eu quero tratar essa noite, para quem está aqui no WhatsApp ou no Facebook, deixa eu colocar aqui o tema. Amém. Bom, apareceu aqui a mensagem. Extremismo religioso e seus males e suas consequências. Extremismo religioso, os seus males e suas consequências. Por que eu estou tratando desse assunto na noite de hoje, né? Porque a gente tem visto isso acontecendo em outros países, ligado à religiosidade, né? Não ao cristianismo, mas a outra corrente religiosa. Mas o nosso país ele vem passando por esses processos, vem passando por essas dificuldades e algumas ações que a gente pode identificar como extremismo, né? E esse extremismo pode ser religioso, esse extremismo pode ser não religioso, esse extremismo pode ser político, partidário, ideológico. Então todo e qualquer tipo de extremismo ele é muito perigoso, né? E a gente precisa tomar noção disso, porque às vezes, mesmo sem saber, a gente talvez pode praticar sem querer, né? Amém. Bom, deixa eu voltar aqui para a live. Amém. Vamos falar de um tema chamado extremismo. Nós vamos estar basicamente falando no livro de Atos, capítulo 7, versículo 54, que a gente vê ali visivelmente um ato de extremismo, aonde homens religiosos, né, chegam a não querer ouvir aquilo que Estevão estava falando a respeito de Deus, a respeito de Jesus e tudo que tinha sido feito desde os patriarcas até chegar a Jesus. E aqueles homens se fecharam de tal modo para não querer ouvir Estevão. E chegar ao ponto de tamanha crueldade e extremismo de apedrejar aquele homem. Possivelmente você já tenha visto algumas atitudes extremistas, seja no seu trabalho, você talvez tenha presenciado isso e isso talvez tenha te chocado bastante. Talvez esse extremismo paternal dentro do seu lar, com seus pais,
Porque a gente não pode confundir extremismo com autoritarismo ou com a autoridade que os pais têm sobre nós. São coisas distintas. Mas talvez você tenha presenciado isso dentro das empresas, dentro da sua casa, da sua família. Possivelmente você tenha presenciado isso dentro da igreja ou na igreja a qual você faz parte, né? Seja uma atitude extremista do seu pastor ou da doutrina que é pregada na igreja, que às vezes se confunde com costumes. Essas ações que recentemente os governadores e prefeitos e presidentes, autoridades políticas têm tomado, alguns podem interpretar como extremismo também, um extremismo político, sem querer ouvir a sociedade, o anseio da sociedade, o gemido, a dor da sociedade. Então toda e qualquer forma de extremismo, ela é perigoso, sabe? E ela tem suas consequências. No meio religioso, possivelmente você já tenha visto ou escutado alguma coisa mais ou menos assim: você vai para o inferno. Olhe, com a sua atitude, ou com o seu feito, ou com o seu crime, você vai para o inferno. Imagina você ouvir essa mensagem, essas palavras dita por uma liderança pastoral, seja ela católica, evangélica. Imagina só, você ouvir isso, essa afirmação: você vai para o inferno. Complicado, né? Esses ali não têm salvação para eles, ou seja, um grupo, seja um grupo político, um grupo com suas ideologias partidárias, ou um grupo religioso, seja qual for o grupo, e alguém de uma função sacerdotal ou religiosa diz assim: aquele grupo ali não tem salvação para eles. Talvez você já tenha escutado, talvez isso, dentro de um ambiente extremamente religioso, é impossível esse ali se salvar, seja pela sua conduta, seja porque se desviou da fé. É impossível esse ali se salvar. Às vezes as pessoas podem não notar, mas isso há uma palavra de extremismo. Há uma palavra, um extremismo religioso muito forte, porque seja qual for a posição religiosa daquele, ele está se colocando no lugar de Deus, quem não vai se salvar. E isso é muito perigoso. E eu queria alertar você que é membro da igreja que eu pastoreio, me conhece, eu pastoreio há 12 anos, mas eu já congrego há mais de 15 anos junto com a minha esposa. Essas ações, a igreja me conhece, sabe que eu tenho uma posição muito de amar a igreja. Claro que certas coisas a gente não concorda porque é questão de princípios, não é questão de extremismo, mas os princípios bíblicos precisam ser observados, principalmente aqueles que Jesus nos ensinou para vivermos e praticarmos. Possivelmente porque essas pessoas tenham feito algo muito errado, tem afetado a igreja que você faz parte, por isso as pessoas já foram condenadas à morte eterna, ao inferno. Talvez para essa pessoa tenha afligido alguém da sua família e você diz: olha, esse não tem mais salvação, eximindo ele da graça de Deus e do seu perdão. Ou cometeu um crime na sociedade que vive, talvez tenha sido encarcerado, tenha sido preso. Qual é a sua posição a respeito disso? O que é que você pensa a respeito disso? Será que em algum momento da sua vida você chegou a tomar alguma posição nesse sentido? De falar, mesmo sem pensar, ou naquele momento de raiva, que essa pessoa ela vai para o inferno, que essa pessoa não tem salvação, que essa pessoa não tem jeito. E é complicado porque assim, nos dias de hoje, quando se levanta alguém contra a igreja, contra o trabalho da evangelização,
seja nesse período agora que estamos vivendo, por fecharem, por meio de decreto, a igreja e alguns estabelecimentos, coisa que a gente nunca viu na nossa nação. Talvez em outros momentos tiveram problemas como esse, mas pelo menos nos últimos 20 anos não tivemos esse tipo de problema. Mas é muito complicado esse extremismo, seja religioso, seja partidário político. Bom, se for num aspecto religioso, esse extremismo tanto pode ser visto em meio aos religiosos que batem no peito e afirmam somente que estão certos e aqueles não vão para o céu, somente ele, a sua denominação, a sua doutrina. É muito perigoso esse tipo de extremismo, né? Eu posso até afirmar que é antibíblico. Um grupo religioso dizer que somente eles vão para o céu, porque isso estão eximindo o poder de Deus, estão excluindo Deus dessa decisão. Então é muito perigoso, né? E eu digo aqui como pastor, é antibíblico. Isso pode ocorrer também num ambiente não cristão, pode acontecer num ambiente político, ideológico, partidário também. E até pessoas que talvez não sejam ligadas à política, talvez não sejam ligadas a nenhuma fé que professa. Pessoas que mesmo não crendo, podem dizer assim, aqueles religiosos eles não vão para o céu, porque são contrários à minha pessoa, porque eu não creio. Ou então pela atitude. A pessoa, ao analisar o ato de um religioso, seja de um pastor, de um padre, alguém que exerce uma função sacerdotal, né, pastoral, na análise ética daquela pessoa, afirmar, olha, aquilo ali não tem salvação, porque ele é cristão, ele crê na salvação, mas a atitude dele não vai salvá-lo. Mesmo aqueles que não professam a fé cristã, às vezes falam esse tipo de coisas. É um extremismo também. Ou seja, o fato de não acreditar exime aquele que acredita. Mas afinal, o que é extremismo? Eu fiz aqui um resumo. Extremismo é um movimento radical e autoritário que busca impor ideologias, religiões, modo de vida, comportamento, e geralmente através da violência. É imposto a violência, sabe, nesse extremismo. Ou você faz aquilo que deve ser feito conforme a minha vontade, ou morre. Ou você tem que se mudar desse bairro, tem que se mudar dessa cidade ou desse país. Complicado. Ameaçar alguém de morte e até matar uma pessoa porque não concorda com com o seu extremismo. Esse radicalismo. Bom, eu quero fazer uma pequena leitura no livro de Atos capítulo 7, a partir do versículo 51. Deixa eu abrir aqui a Bíblia Sagrada. Se você quiser também acompanhar, sabe? Aqui, para quem está no Facebook, vai aparecer ali a definição de extremismo. Você pode depois buscar em artigos, você pode buscar no Aurélio, você pode buscar essas definições que você vai entender. E eu queria fazer uma breve leitura do livro de Atos, capítulo 7, a partir do versículo 51. Deixa eu procurar aqui Atos. Se você quiser buscar aí, para depois você também refletir na sua casa, esse episódio narrado no livro de Atos, que é muito interessante para que a gente possa refletir, né? E aí cabe a você que está em casa, que está permitindo eu entrar na sua casa, que você possa fazer essa reflexão também. Bom, eu quero ler a partir do versículo 51, para que você possa entender também esse contexto, tá bom? Bom, depois de Estevão ter falado desde os patriarcas de tudo que Deus tinha feito, que Deus tinha mandado, tudo aquilo, diz assim a palavra de Deus, Atos 7, versículo 51. Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos. Olha o termo, eu estou falando aqui na nova tradução na linguagem de hoje, um termo mais coloquial, que fica mais fácil de entendimento, seja para você que congrega numa igreja, seja para você que ainda não congrega. Mas veja só o vocabulário que eu estou usando. Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos,
Como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os seus antepassados rejeitaram. Essa narrativa, Estevão já tinha falado, muito daquilo que tinha feito com todos os patriarcas, com tudo que Deus tinha feito com aquele povo, e até chegar a Jesus, onde eles mataram, crucificaram, rejeitaram. Diz assim, versículo 52. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus, que no passado anunciava a vinda do bom servo. E agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido à lei. Versículo 54. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Imagina que raiva eles ficaram, rejeitando. Eles não tinham a capacidade de ouvir o contraditório, de ouvir uma outra versão. E outra, historicamente, Estevão falou tudo o que era verdade, mas eles se negavam a ouvir. O radicalismo e o extremismo deles se negavam a entender e a querer acreditar naquelas palavras, mesmo sendo verdadeiras. Mas Estevão, diz a palavra, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para os céus e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então disse essas palavras: olhem, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto. Avançaram todos juntos contra Estevão e depois jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando contas da sua capa, enquanto eles atiravam as pedras e Estevão clamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes essa gente por causa deste pecado. E depois disso, ele morreu. Meu irmão, você tem noção do que é isso? Vocês que estão me ouvindo esta noite, um homem que depois de falar tudo aquilo que aqueles homens precisavam ouvir, aqueles religiosos, aqueles extremistas, e ele falou ponto por ponto, desde a linhagem dos patriarcas, de tudo o que tinham feito, até chegar em Jesus, a qual eles rejeitaram, apedrejaram, prenderam. Aqueles homens ficaram irados, cegos de raiva, ao ponto de apedrejarem o Estevão. Esse é um dos perigos e que a gente precisa estar muito atento nos dias atuais, para que você não possa fechar os seus olhos e de alguma maneira lançar aqueles que precisam de amor, aqueles que precisam da graça e misericórdia de Deus, lançarem eles ao inferno. Em vez de lançarem primeiro ao inferno, lancem primeiro o amor. Apresente a eles a graça e a misericórdia de Deus. Amem essas pessoas que precisam ser amadas e não ser julgadas mais do que já são julgadas. Porque muitos vão se levantar e não vão entender a sua fé cristã. Muitos não vão entender. Até mesmo para você que não professa uma fé cristã, alguns religiosos não vão entender isso. Mas em vez de lançar pedras em você, em vez de lançar você ao inferno, lancem o amor, a misericórdia e a graça de Deus. É muito perigoso os dias que nós estamos vivendo, porque a gente vê muitos radicais, muitos extremistas buscando um partido, seja A, B, C, direita, esquerda, centro, seja os fanáticos, seja religiosos, seja qual for. Cuidado com o extremismo. Como esses argumentos, com esses não extremistas, não há argumento. Por mais que Estevão tivesse argumentado, por mais que Estevão tinha falado, provado o real motivo para eles ouvirem
eles se negaram a ouvir o argumento, de entender o argumento, ver o contraditório. Rejeitaram aquele que estava falando a verdade, mas eles não queriam receber a verdade. Todo extremista, os mais perigosos que há hoje na nossa nação, são os extremistas religiosos e os extremistas com ideologias políticas partidárias. Seja ele hoje que está na gestão de uma cidade, de um estado ou até mesmo da nação. Muito perigoso as decisões extremistas de cada um deles, porque afeta toda uma sociedade, afeta aqueles que têm uma posição contrária e aqueles que também não têm uma posição contrária, afeta aqueles que têm fé e os que não têm fé, afeta os ricos, afeta os pobres. Então, muito complicado. Perceba que aquele no finalzinho que estava segurando a capa enquanto estavam apedrejando foi um dos homens mais extremistas que a gente pode ler na Bíblia, que é Saulo. Ou seja, após aquela situação, os cristãos começaram inclusive a migrar para outras cidades e a se organizar, e ele buscou a perseguir esses cristãos, inclusive buscando por meio de uma carta autoridade para trazê-los aqueles cristãos, prendê-los aqueles e talvez até apedrejar como foi apedrejado o Estevão. Todos nós sabemos o que aconteceu posteriormente com toda a perseguição de Paulo, o que aconteceu com ele. Mas perceba que todo extremismo tem consequências. Aqueles apedrejaram Estevão, não tem como voltar atrás. Ou seja, a Bíblia relata o apedrejamento mesmo após Estevão ter falado tudo aquilo. E Paulo era um daqueles. Paulo não era um leigo. Paulo era um homem que tinha muito conhecimento. Era um homem que possivelmente tivesse continuado e ia fazer parte do Sinédrio. Era um homem que era estudioso. Era um homem que era profundamente observador da lei. Era um homem que era extremamente zeloso à lei de Deus. Mas não foi possível escutar aquilo que Estevão estava falando. É muito perigoso, igreja, os dias que nós estamos vivendo, pessoas tomarem posições como essa. Mas lembra que eu falei que perigo, né, do extremismo, os males e consequências. Há consequência também daqueles que falam daquilo que não conhecem. O perigo daqueles que julgam quando não deveria julgar, porque a posição não é de julgar, mas é de amar, de cuidar, de zelar, de falar do amor de Jesus. Vivemos tempos difíceis. Por isso, você que está ouvindo essa mensagem hoje, seja você que congrega conosco lá na Cristo Vive de Crato, seja você que vai estar ouvindo essa mensagem em outro estado, seja que você que está numa posição, talvez no cárcere, esteja no hospital, aonde você estiver, seja você uma pessoa que professa uma fé cristã ou não, tome muito cuidado com o extremismo, esse radicalismo de não ouvir a mensagem de Jesus porque está sendo ministrada por um pastor, de não ouvir a palavra de Deus porque está sendo ministrada por alguém que não é da mesma religião que você, ou que da mesma doutrina que você, ou do mesmo grupo religioso que você, porque você pode estar deixando de ouvir a palavra de Deus. Mas aí aconteceu algo extraordinário e eu quero compartilhar aqui para finalizar essa mensagem com todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Primeiro ponto que eu quero falar é que você que está ouvindo essa mensagem hoje e que Deus vai estar falando com você por meio dela, transmita essa mensagem daquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração para outras pessoas que nesse momento necessitam ouvir essa mensagem, porque nas suas decisões podem ser que estejam tomando decisões arbitrárias, estejam sendo extremistas nas suas decisões, estão deixando de abençoar pessoas nesse momento. Mas perceba, algo extraordinário foi feito na vida de um homem extremamente zeloso com a lei de Deus, mas ao mesmo tempo surdo e cego com aquilo que estava diante dos seus olhos, que era Paulo. Primeiro ponto que eu quero falar é que Deus pode mudar, transformar a vida de qualquer um, até mesmo o mais radical, até mesmo o mais extremista daqueles que vão me ouvir hoje. Por meio de Jesus, até mesmo o mais extremista, até mesmo o mais cético desta noite, ele pode entender que o Evangelho pode chegar até ele
sem contaminação de religiosidade, sem extremismo, sem radicalismo, somente o amor de Deus. O que a gente não pode esquecer é que existe o amor de Deus, mas também a sua justiça. Alguns pensam que é só o amor de Deus diante das circunstâncias, diante das suas falhas, das suas transgressões, que não cabe a mim julgar. Mas se você cometeu alguma falha, você pode ser, inclusive, visto isso por uma visão de Deus, que vai realmente ter uma posição a respeito disso, da justiça de Deus, não a justiça dos homens. Mas se você cometeu algo que foi uma falha, que de alguma maneira prejudicou a sociedade e cometeu um crime nas leis dos homens, de fato tem as penalidades civil. É importante dizer que diante dessas circunstâncias, o mais extremista, o mais radical, que era Saulo, foi confrontado? Não, teve um encontro com Jesus. E Deus pode transformar a vida de qualquer um, até mesmo do mais radical. Você crê nisso? Perceba que esse que está falando com vocês, há 12 anos, eu e minha esposa pastoreamos essa igreja. Eu não era um perseguidor dos cristãos, mas eu era um radical praticamente a qualquer fé. Eu não era um ateu, eu não era uma pessoa que não professava nenhuma fé, não era. Mas a minha família vem de uma raiz católica, mas que eu não tinha o hábito de ir para a missa. E eu tinha uma visão contrária sobre religiosidade, até o dia que eu encontrei Jesus. Então aquele radical, no dia que encontrou com Jesus, como Saulo encontrou, sabe, ali houve uma transformação de vida. E hoje estou amando esta igreja e aonde eu estiver com a minha esposa, amando e cuidando dessas pessoas. A vida de qualquer um, seja qual for, pode ser transformada. Mas pastor, e se ele tiver matado? Deus pode perdoar e Deus pode transformar, porque com certeza Paulo, na sua caminhada, ele cometeu crimes que eram inclusive afligindo os cristãos. Mas se ele matou, é um crime, pastor, é pecado matar. Mas se há um arrependimento na vida desse homem e uma transformação, a Bíblia diz que Deus pode transformar a vida de qualquer homem. Que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas se essa pessoa perseguiu os cristãos, pastor, tem perdão a isso? Tem, porque Paulo nos ensina isso por meio do seu evangelho, o evangelho de Jesus. Paulo perseguiu os cristãos, mas ali onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Paulo fazia isso com convicção que ele estava fazendo o que era certo. Mas veja que houve um entendimento e houve uma transformação de vida. Mas pastor, e se alguém torturar alguém, se alguém afligir alguém da minha família, alguém que professa a minha fé, mesmo assim essa pessoa, perceba que Estevão foi apedrejado na frente de Paulo. E veja o que Paulo se tornou. Veja que Jesus fez com que Paulo se transformasse num homem que levou o evangelho, aonde certamente já nos abençoou com muitas ministrações por meio do pastor, sabe, da sua igreja. Só não podemos esquecer que esse mesmo Deus que ama, que é bondoso e que é misericordioso, ele é um Deus de justiça. Então, a gente não pode se eximir disso. É um Deus de justiça. Certamente muitas pessoas fizeram coisas desprezíveis aos outros seres humanos. Porém, existe uma outra questão que devemos vivenciar, que é uma falsa moral. Talvez aqueles que cometeram crimes, que estão à margem da lei, que estão hoje encarcerados, há um julgamento sobre essas pessoas. Mas eu quero dizer para vocês que dentro do cárcere, homens já aceitaram Jesus. Homens já foram ordenados pastores dentro do cárcere para amar aqueles homens e cuidar daqueles homens até cumprir sua pena. Perceba que existe o perdão de Deus, a misericórdia e a graça, mas existe a justiça dos homens também. Existe uma falsa moral que muitas vezes aqueles que acusam, aqueles que dizem que não há salvação, são aqueles que mais necessitam da graça e misericórdia de Deus. São os hipócritas. Os hipócritas que julgam os outros, que dizem que não há salvação, quando na realidade ele precisa da graça e misericórdia de Deus. Primeiro ponto que a gente aprendeu é que Deus pode mudar e transformar a vida de qualquer um, até mesmo o mais perseguidor de todos. Aprendemos também que qualquer um pode passar a viver uma vida amorosa e piedosa e transformada pelo amor de Deus. Tá? Que que tem a vida transformada pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, que é todos os dias eu recebo a graça e a misericórdia de Deus, assim como muitos de vocês.
Sejam gratos a Deus, porque a graça e a misericórdia de Deus têm chegado até você todos os dias. Assim como chegou com Paulo, pode chegar essa noite na sua vida e que certamente já tem chegado e talvez você não tenha se atentado para isso. Eu quero dizer para você, meu irmão e amado amigo, que diante dessas circunstâncias, tome muito cuidado dos extremismos. Tome muito cuidado para que a gente não possa ser aqueles que, em vez de levar a graça e a misericórdia de Deus, levar a rejeição, levar uma barreira de extremismo e geralmente isso afasta as pessoas da fé cristã. Pessoas que são tão religiosas que são incapazes de amar as pessoas e somente falar da sua religião, da sua placa denominacional, dos seus dogmas. Fala do amor de Jesus, que transformou a vida de Paulo, que transformou a sua vida, que transformou a minha vida. Então, a mensagem que eu quero trazer para vocês essa noite seria esse resumo, né? Tenho outras coisas aqui a falar, mas por uma direção de Deus, eu quero me deter a essa reflexão. Que você reflita sobre a sua vida, se você tem sido radical ou extremista em alguns aspectos da sua vida. Então repense. Aquele que pensa contrário do que você, veja o quanto você o ama, porque eles vão ver Cristo por meio das suas ações. Eles vão ver Cristo por meio do seu amor. Mas se você for com o extremismo e levantar um muro de religiosidade, a única coisa que eles não querem é a religião que você professa. É a fé falsa que você professa. O amor falso que você professa. Então ame as pessoas. Perceba o que Estevão diz: Senhor, não julgues esses que estão me apedrejando. Aquele homem dá mais uma vez uma demonstração de amor e de misericórdia e de compaixão por aqueles. O próprio Jesus diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aqueles homens que tinham surrado, esbofeteado, negado. Que você essa noite receba essa palavra com muito amor. E em vez de ser um extremista, sabe, um religioso fanático, uma pessoa que não tem exalado o amor de Deus, seja uma pessoa amorosa, compassiva, e que a gente possa seguir os ensinamentos de Jesus e o exemplo de Paulo, uma sua vida transformada. Receba essa mensagem com muito amor e que você possa meditar sobre ela. E quando for falar para outra pessoa, não leve isso como a sua verdade, mas transmita isso com amor, com muito amor. Se a outra pessoa não receber, continue amando ela, porque um dia essa pessoa vai encontrar Jesus como Paulo encontrou. E se for por meio de você, glória a Deus. Amém? Você permite que eu possa orar agora em favor da sua família, dos seus familiares. Eu não sei se alguns deles estão no leito de um hospital. Eu não sei se essa mensagem vai chegar a alguém que teve a perda agora de um ente querido, ou de um amigo, ou de um familiar. Permita, deixa eu orar pela tua vida e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus. Assim, Senhor Deus, como eu clamo e peço pela minha família, pelos meus filhos, minha esposa, Pai, os meus entes queridos, eu clamo ao Senhor, Pai, eu peço ao Senhor que o amor do Senhor invada os corações de cada um que está ouvindo essa mensagem hoje, Pai. Senhor Deus, que a Tua graça e misericórdia possa alcançar cada um, Senhor Deus, e que cada um possa ser mais uma vez transformado na noite de hoje com Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, assim como Tu fez com Paulo, Senhor Deus. Pai, que essa mensagem possa transpor, Senhor Deus, ela possa chegar em lugar que nós nunca imaginamos, Senhor Deus, e que vidas sejam transformadas pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Senhor Deus, que haja transformação de vida por meio, Senhor Deus, da Tua palavra. Senhor Deus, abençoa cada familiar, abençoa, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que estão dentro dos seus lares, que agora, Senhor Deus, a gente vê a mão do Senhor ali os protegendo. Pai, que o Senhor possa visitar cada hospital agora, Senhor Deus, e aqueles que estão nos leitos dos hospitais possam sentir o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, ali está curando cada um deles, dando a esperança, Senhor Deus, e eles voltem para o seio da sua família, Pai. Senhor Deus, que agora essa palavra, Pai, possa chegar nos cárceres daqueles que estão aprisionados, Senhor Deus, daqueles que de certa forma foram julgados pela sociedade, Senhor Deus, mas que o Teu amor possa entrar naquele lugar e transformar a vida, Senhor Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês essa noite e que vocês possam dizer amém. Amém? Que Deus abençoe
reflitam sobre essa mensagem e que vocês possam transmitir aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar em seus corações. Amém? Quero fazer aqui um agradecimento. Claro, minha esposa está aqui, sabe, aqui do lado, ouvindo a mensagem, compartilhando essa mensagem junto com Dominique. Israel também está aqui. Dominique, glória a Deus. Quem mais aqui? Silvânia, que Deus abençoe. Nívia, que Deus abençoe, Nívia. Maiara também, que Deus abençoe sua vida, Nayara. Quem mais aqui? João, Heloísa e sua família. Bia e sua família também, que Deus abençoe sua vida. Galileu, meu irmão, que Deus abençoe sua vida, seu ministério. Aldeni também, glória a Deus pela tua vida. Quem mais? Deixa eu mais. Cruz deve ser minha família, deve ser Rivaldo, meu irmão. Glória a Deus. Vânia Vieira, esposa de Israel. Glória a Deus, glória a Deus. Ronalva, minha irmã. Meu cunhado Rafael. Zé de Pedro Jair, meu amigo de infância, que Deus abençoe sua vida. Rafael também. Estela, que Deus abençoe. Larissa, que Deus abençoe, Larissa, tua vida. Bob, meu amigo Bob Sanfoneiro de Jesus. Em breve vamos fazer também aqui um culto para a glória de Deus. Iane, Deus abençoe sua vida. Jaqueline, Michele, meu irmão Rony também está ali assistindo com a minha cunhada Jaqueline. Márcia e Laércio lá de Recife, que Deus abençoe, glória a Deus. Leonardo e a sua família também, glória a Deus. Em breve também quero que Leonardo esteja aqui fazendo uma live junto comigo para a gente glorificar a Deus. Silvane Jackson, minha cunhada e meu cunhado, sua família. Fernando Lemos, Thaís, glória a Deus. Tantas pessoas, sabe? Kika, Rodrigo Moraes, meu amigo também, meu vizinho aqui no bairro. Olha, tanta gente, glória a Deus. Freitas, minha família, a família Freitas da minha esposa, minha família também, né? Tanta gente, Deus, glória a Deus. Se eu não falar o nome de vocês, Gessi, meu amigo também, preciso até em breve fazer contato com você. William, lá da igreja. Olha, glória a Deus. Se eu esqueci de alguém aqui, me perdoa, viu? Então, tenha uma boa semana, que Deus abençoe suas vidas, em nome de Jesus. Até breve.